Nessa aula eu vou falar com mais detalhes sobre o metapadrão e a teoria da emoção construída. Na aula passada eu falei sobre o tripé terapêutico e identifiquei lá a dessensibilização como um dos elementos por trás do tripé terapêutico. A pessoa vai ter uma reação fisiológica, essa reação precisa ser dessensibilizada. E o metapadrão vai falar exatamente sobre isso. Vamos lá, resumo do metapadrão pela milésima vez. Metapadrão foi criado por John Overduff e vai colocar a mudança em 4 etapas. E vai falar que isso está por trás de toda a técnica terapêutica. E as 4 etapas seriam as seguintes. 1. Disparar um estado problema. 2. Afastar do estado problema. 3. Disparar um estado de recurso. E 4. Julgar o recurso no estado problema para dessensibilizar essa questão. Na psicologia do comportamento, essa ideia da dessensibilização não era ensinada em 4 etapas, mas funcionava de forma bem parecida. Tem um estímulo que é o estímulo aversivo, que é entendido como aversivo, mas não é perigoso, tipo a barata, tipo o medo de altura. E por meio da habituação, a pessoa vai se acostumando com aquele estímulo aversivo. Então a terapia surgiria por dessensibilizar redes neurais associadas ao problema. Terapia funcionaria por acostumar o corpo com o estímulo aversivo. Então, pensando numa aplicação do metapadrão, eu tenho medo de barata, eu estou pensando na barata agora, eu disparo aquela reação ruim no meu corpo em relação à barata. Pá! Separo o estado do problema, penso em outra coisa, vou buscar um estado de recurso, vou respirar mais lentamente, disparar o sistema parasimpático, vou pensar numa cena que eu gosto, até que eu acalmo. Depois que eu acalmo, eu sou exposto mais uma vez à ideia associada ao problema. Um ponto interessante é que, se a gente pensar no trabalho da Lisa Feldman, fica muito claro que, ao menos para ela, dessensibilização não é terapia. Ou seja, ainda que a Lisa Feldman não fale de prática terapêutica propriamente dita, não me parece razoável pensar em dessensibilização como uma técnica terapêutica, pensando na teoria da emoção construída. Porque, na verdade, aquela fisiologia associada ao problema, aquela fisiologia que será dessensibilizada, ela não é exclusiva do problema. Ela não acontece apenas no problema. Então não basta eu dessensibilizar essa reação fisiológica. É claro que dessensibilizar vai me ajudar, mas aí que tem a grande sacada. A dessensibilização me ajuda porque eu realizo uma nova previsão. E não por causa da dessensibilização propriamente dita. Se eu te der um exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Imagina que eu vi a barata. Aí, de acordo com o metapadrão, eu disparo o estado do problema. Disparei o estado do problema. Aí depois eu penso em outra coisa, disparo o estado de recurso. E aí vou colocando esse recurso exposto ao problema para dessensibilizar a rede neural associada ao problema. O ponto é que, ainda que a dessensibilização me ajude no processo terapêutico, é a mudança da previsão do meu cérebro que vai me dar a sensação de que eu fui curado, de que eu estou melhor, que eu não preciso mais de ter a fobia. Porque eu vi a barata. Aí no momento que eu dessensibilizo a reação no meu corpo, fisiologicamente falando, o meu cérebro começa a ter um erro de previsão. Espera aí, era para estar disparando uma reação ruim, uma reação de luta e fuga. Era para ele estar precisando de usar energia. Por que não está tendo esse uso de energia? Será que não precisa mais usar energia? Aí seu cérebro cria uma nova previsão. E essa nova previsão, olha, estou conseguindo mesmo. Essa nova previsão vai ser um reframing. Veja que, se eu pensar na teoria da emoção construída, não tem como eu dissociar a dessensibilização do reframing. Toda dessensibilização que acontecer em processo terapêutico vai ter um reframing embutido. Porque no momento que a pessoa dessensibiliza a reação fisiológica, ela cria uma nova previsão.
ela cria uma nova crença em relação ao que acontece quando ela vê barata. E a sensação terapêutica não vai vir da dessensibilização no corpo. Vai vir do reframe que é feito na sequência. Beleza. Eu consegui controlar minha reação de luta e fuga. Eu consegui controlar meu corpo, tranquilo. Mas eu fico com a sensação de que eu não tenho mais medo de altura. Eu fico com a sensação de que eu não tenho mais medo de barata, porque meu cérebro criou uma nova previsão nesse momento. Por que é tão importante estar falando sobre isso? É simples, porque dessensibilizar o corpo, o remédio já dessensibiliza. Por que a dessensibilização que acontece no ambiente terapêutico, na clínica, por exemplo, ela é muito mais poderosa que um remédio que toma sozinho em casa, sem acompanhamento? É simples, porque quando a pessoa dessensibiliza dentro do consultório, ela também está realizando uma ressignificação, uma nova previsão. O simples fato de uma dessensibilização acontecer dentro do consultório já faz a pessoa realizar novas previsões. O que não vai acontecer com o remédio. Se você pega o remédio com o seu amigo, sei lá, ele tem uma receita lá para algum remédio para ansiedade, vamos falar depois, num outro módulo, um pouco mais sobre os efeitos colaterais por trás de cada remédio, mas no momento que você pega esse remédio com o seu amigo, você está controlando a fisiologia que você associa com a ansiedade. O ponto é que essa fisiologia não acontece apenas para a ansiedade. E quando você toma o remédio, você não está realizando uma nova previsão. Ah, agora eu sou diferente, agora eu consegui controlar a minha emoção, nada disso. Então, no final das contas, se a gente pensa na teoria da emoção construída, não existe realmente dessensibilização que aconteça sem ressignificação. Porque quando a gente pensa em dessensibilização, quando a gente pensa em meta-padrão, a gente está o tempo todo pensando em redes neurais que vão ser dessensibilizadas. Eu estou o tempo todo pensando na dessensibilização no corpo, nesse parar do disparar das reações fisiológicas do corpo. Mas a mudança não está aí. Na verdade, a solução vai vir da construção que a gente vai fazer depois. O processo terapêutico também vai ser uma construção. E durante o processo terapêutico, você começa a dar um novo significado para a sua fisiologia, você dá um novo significado, inclusive, para a mudança que seu corpo teve fisiologicamente. Então não basta eu realmente dessensibilizar no corpo se eu não estiver olhando para esse fenômeno com um novo olhar. Então nessa aula eu quis explicar para você um raio-x de por que a terapia não é apenas dessensibilização, por mais que a técnica seja expositiva, por mais que a técnica seja baseada em aproximações sucessivas, por mais que a técnica seja baseada em dessensibilização, é justamente a reconstrução que você vai fazer depois do processo que vai ser terapêutica. Então, se a gente pensa na teoria da emoção construída, você acaba entendendo como que é difícil desvencilhar a dessensibilização do reframing. A gente pode até criar essa separação ao pensar em ferramentas, ao pensar nas técnicas. Mas no momento que a terapia está acontecendo, elas acabam se misturando o tempo todo. E você já tinha pensado nisso, no meta-padrão e na dessensibilização, de acordo com a teoria da emoção construída? Então vem agora no nosso grupo fechado, secreto. Fala o que está achando das aulas e até a próxima.